Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas. A gente está de volta com o canal Luta Mulher. Demos uma parada ali no final do ano passado para fazer uma avaliação do primeiro ano de funcionamento do canal, para planejar aí, né, os novos vídeos para esse ano. Muita coisa aconteceu do final do ano para cá. Então, a gente tem muito tema para tratar, muita coisa interessante para discutir, então fica com a gente. E hoje a gente vai falar, inclusive, sobre um tema aí que está deixando todo mundo de cabelo em pé, que é o segundo mandato do governo Trump nos Estados Unidos. Né? A gente sabe que esse governo de ultradireita no país mais imperialista do mundo vai ter um reflexo aí significativo para o conjunto da classe trabalhadora, em especial para os setores oprimidos da nossa classe. Então esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. A posse do Donald Trump no último 20 de janeiro trouxe à tona um debate sobre o que vai significar esse governo para as mulheres e para as minorias nos Estados Unidos. Seu discurso de posse, carregado dos tons de nacionalismo e conservadorismo, já apontou que vai ser um período difícil, em que vai retomar aí uma agenda de muitos ataques aos setores oprimidos e de muito retrocesso para esses setores lá nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, como aqui no Brasil. Durante a cerimônia de posse, ele fez aí menção à família tradicional, que normalmente é um argumento utilizado para atacar a população LGBTQIA+, e fazendo jus a esse discurso, afirmou que o governo vai atuar utilizando o reconhecimento apenas de dois gêneros, né? O masculino e o feminino. E nessa toada, ele acabou já implementando uma série de resoluções no seu governo, de ordens, que vai justamente retirar o direito a políticas de igualdade, de promoção de igualdade de gênero, né, interrompeu programas de combate à violência contra a mulher e retornou a chamada Agenda Internacional de Perseguição ao Aborto Legal a partir do Consenso de Genebra. Em texto divulgado pela Casa Branca, o governo justificou essas medidas com a seguinte argumentação: de que os programas de promoção de igualdade e inclusão, que é conhecido nos Estados Unidos como diversidade, equidade e inclusão, em nossas instituições as corrompeu ao substituir o trabalho duro, mérito e igualdade por uma hierarquia preferencial, divisiva e perigosa. Ou seja, justificou o injustificável, né, de dizer que os setores oprimidos, ao buscarem políticas de equidade, estão gerando uma hierarquia que se contrapõe à capacidade, a conhecimento, coisas que a gente sabe que não é verdade. A pergunta que fica é: como essas medidas do governo norte-americano vai impactar entre as mulheres, entre as minorias que vivem nesse país, sobretudo a população pobre e imigrante, que a gente já viu aí o reflexo, né, das deportações totalmente violentas, rompendo com qualquer direito da dignidade humana. E como é que isso vai reverberar aqui no Brasil? Será que a gente vai ter impacto também dessas políticas que o Trump começa a implementar lá nos Estados Unidos? Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada, a noite... Um dos principais decretos lançados pelo governo foi o que coloca fim ao programa de diversidade e inclusão de gêneros, né, nas instâncias aí do Estado nos Estados Unidos. E, além disso, também colocou em licença todos os funcionários que estavam diretamente ligados a esses programas. Isso gerou um temor de desemprego no serviço público, né? Porque também desceu uma ordem de que todos esses setores deveriam fazer um planejamento de cortes nessa área. As políticas de inclusão, que são representadas por 3 letras, né, D de diversidade, E de equidade e I de inclusão, tem como finalidade favorecer, facilitar, promover o acesso de setores que normalmente têm dificuldade de alcançar o mercado de trabalho a partir desses programas e dessas políticas, né, que seria até uma forma de reparação. E nos últimos anos, essas políticas ganharam destaque no mundo corporativo,
principalmente governamental, mas também no setor privado, impulsionados pelo aumento da pressão pública e também por pesquisas encomendadas que avaliavam a relação da implementação dessas políticas com o retorno financeiro que essas empresas tinham. Nos Estados Unidos, essas políticas ganharam força após 2020, né? Aí com o assassinato do George Floyd e as manifestações que aconteceram. Diversas empresas começaram a implementar essas políticas. Segundo dados da plataforma Indeed, nos meses que sucederam o assassinato do George Floyd, as ofertas de emprego com esse perfil cresceram 123% no país, evidenciando o impacto social, né, dos protestos sobre essas empresas. Em 2021, após vencer as eleições, e também sob pressão dos movimentos de combate às opressões do país, o Biden assinou uma série de medidas que implementavam as políticas, né, DEI, também no âmbito governamental. E isso incluiu a adequação e fortalecimento dessas políticas em grandes agências do Estado, como o Departamento de Saúde, Serviços Humanos, o Departamento de Defesa. Nesse momento, com a ascensão do Trump, todas essas medidas estão sendo interrompidas. Mas essas medidas não se restringem só ao âmbito público, né, à esfera aí governamental. Trump também determinou que órgãos federais examinem as práticas de diversidade em grandes organizações e fundações sem fins lucrativos, bem como universidades com fundos patrimoniais superiores a $1 bilhão. Essas investigações tentam avaliar se essas instituições estão em conformidade civil, ou seja, avaliar se precisa tomar providências para acabar com programas de diversidade também no setor privado. O decreto não detalha como isso vai ser realizado, mas ao que parece, essa nova política governamental também não vai enfrentar tanta resistência assim dos capitalistas. Nos últimos meses, várias empresas capitalistas já se adequaram ao novo discurso do governo Trump. A gente tem a Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Amazon, Walmart, McDonald's, Ford, John Deere, Harley Davidson, Boeing, Molson Coors, Lauers, Jack Daniels e Microsoft, que abandonaram ou afrouxaram os seus programas de diversidade e inclusão em meio a essa pressão conservadora. Também sinalizaram deixar de lado essas políticas os grandes bancos norte-americanos e do mundo, né? Como o JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, o Wells Fargo e Goldman Sachs. A gente vê que há de maneira até voluntária, né, um agrupamento significativo aí de grandes empresas internacionais a esse discurso e a essa prática de pôr fim às políticas de promoção de igualdade de gênero e de combate às desigualdades, seja no mercado de trabalho, seja em outras instâncias sociais. Esse mesmo comportamento vem sendo observado entre os investidores do varejo americano. Também houve uma pesquisa da Universidade de Stanford sobre o apoio às políticas de ESG, que é uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que significa ambiental, social e governança, o qual evidenciou que para esses investidores as questões de ESG são muito mais um artigo de luxo do qual se pode investir desde que não atrapalhe outras demandas da empresa, do que de fato, né, um comprometimento ou uma preocupação real com essas questões. Desde 2022, pesquisadores da Stanford Graduation School of Business investiram a atitude desse setor em relação às políticas de ESG. E se na primeira pesquisa os investidores das gerações I e Z estavam muito mais dispostos a sacrificar retornos pessoais, né, com questões ambientais e sociais, inclusive em relação aos seus colegas da geração X e dos baby boomers, que são, né, gerações anteriores, essa tendência diminuiu na segunda pesquisa e despencou na última realizada em 2024. O percentual de jovens investidores que defendem o uso do prestígio e poder de voto das corporações de investimento para influenciar em práticas sociais nas empresas do seu portfólio, assim como as que estavam dispostos a perder
um pouco do seu, né, do seu patrimônio ali, 1/10 do seu patrimônio na promoção dessas medidas e de benefícios para setores da classe, como licença maternidade, creche no local de trabalho. Esse índice caiu de 47% e 33%, respectivamente, em 2022, para apenas 10% em 2024. Né? Então, essa pesquisa ela deixa explícita quais os reais interesses dos capitalistas. E aí, para a gente entender o impacto dessas medidas, né, o quão isso vai significar um retrocesso para as mulheres nos Estados Unidos, é importante a gente contextualizar o movimento contrário, o que vinha acontecendo nas últimas décadas com esse setor. Nós tivemos, nesse último período, um crescimento significativo da participação feminina no mercado de trabalho norte-americano. Entre 1970 e 2020, esse aumento ele foi exponencial. E entre 2015 e 2020, o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho foi 3 vezes superior em relação ao crescimento dos homens. Com a Covid-19 e o impacto, né, no mundo do trabalho, as mulheres foram as mais atingidas e perderam seus empregos de maneira significativa. E havia uma avaliação de que essa tendência ela poderia durar por um longo período. Mas nos Estados Unidos aconteceu o contrário. Não só passada a pandemia, as mulheres estabeleceram um patamar semelhante ao anterior à pandemia, como teve um aumento recorde nessa participação feminina, alcançando 77,8% da presença no mercado de trabalho. Mas com a retomada econômica, essa tendência logo foi superada. A gente teve um aumento não só que superou os níveis pré-pandemia, né, em relação à participação das mulheres, mas a gente teve um nível recorde entre as mulheres na faixa etária de 25 a 54 anos, que chegaram a compor 77,8% dessa força de trabalho nos Estados Unidos. Mas esse crescimento, obviamente, não veio acompanhado de melhores condições de trabalho, né? As mulheres seguem ocupando os postos mais precarizados, com menos direitos trabalhistas, né? Com salários menores em relação aos homens. A gente tem uma diferença salarial de 17,3% entre mulheres e homens nos Estados Unidos. E quando a gente vai olhar as mulheres negras, essa diferença é 30%. Né, de 30% menor o salário das mulheres negras em relação às mulheres brancas naquele país. E mesmo quando elas fazem o mesmo trabalho, ainda assim o salário é menor. E nem o nível de escolaridade mais elevado em relação aos homens garante a elas, né, a presença em postos de trabalho menor remunerados ou cargos de chefia. Junto a essa ampliação de participação no mercado de trabalho e frente a essas condições em que elas são inseridas, tem tido um aumento na presença e participação das mulheres, sobretudo as mulheres negras e latinas, nas lutas de reivindicação por melhores condições de trabalho. Elas também estão sendo mais ativas no campo sindical, né, na organização sindical, e tem feito uma pressão para que debates por direitos como licença maternidade, creche, garantia de plano de saúde, combate ao assédio moral e sexual no local de trabalho estejam presentes nas mesas de negociação com as empresas. Segundo dados do Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, 2/3 dos trabalhadores cobertos por um contrato sindical são mulheres e ou negros, e cerca da metade dos filiados sindicais são mulheres. Muitas dessas trabalhadoras estão começando a conquistar cargos de destaque em alguns dos maiores sindicatos do país, sendo que o ímpeto das trabalhadoras negras e latinas ascendendo à liderança sindical deu um salto nos últimos 5 anos. Em 2021, Liz Schuler, de 54 anos, tornou-se a primeira mulher na história a liderar a AFL-CIO, que é uma federação de 61 sindicatos nacionais e internacionais, que representam quase 15 milhões de trabalhadores. Em setembro do ano passado, mais de 12 mil trabalhadores de hotéis, cassinos e serviços de alimentação, majoritariamente compostos por mulheres e negros,
iniciaram uma greve em 6 estados por aumento salarial, carga de trabalho mais justa e assistência médica mais acessível. Tudo isso sob a liderança da Gail Millers, de 39 anos, que em junho se tornou a primeira mulher a presidir o sindicato da categoria em seus 130 anos de história. As mulheres negras e latinas, principalmente as jovens, estão impulsionando o crescimento dos sindicatos nos Estados Unidos, em meio a um declínio de décadas de filiação. Em 2023, a taxa de filiação sindical de mulheres negras registrou um ligeiro aumento, de 10,3% para 10,5%. Enquanto que as latinas aumentaram de 8,5% para 8,8%. Parece pequeno, mas é muito significativo quando comparado às taxas de mulheres e homens brancos e asiáticos, que diminuiu nesse mesmo período. Frente a esse contexto, a gente pode perceber que as políticas aplicadas pelo Trump vão ter um impacto muito nefasto na organização da classe, no estabelecimento do protagonismo das mulheres trabalhadoras nesses processos de luta e vai, inclusive, contribuir para que esse espaço, esse ambiente de trabalho se torne cada vez mais hostil e mais desigual para as mulheres e os setores oprimidos. Trump recorre a uma fórmula já antiga do capitalismo, que é aprofundar a opressão para aumentar a exploração. Então, em outros campos também houve uma série de medidas de restrição e de retirada de direitos. No mesmo dia que assumiu o mandato, Trump mandou tirar do ar o site reproductiverights.gov, que é uma iniciativa da saúde pública online que ajudava pacientes a encontrar informações sobre saúde reprodutiva, acesso a cuidados de aborto e direitos legais. E também revogou 2 ordens executivas que instruíam o Departamento de Saúde a identificar ações para proteger e expandir o acesso ao planejamento familiar e atendimento ao aborto, como a ampliação de acesso a medicamentos anticoncepcionais, pílulas do dia seguinte, abortivos, e também o uso dos recursos do Medicaid para financiar viagens, de mulheres a estados onde o aborto é permitido. A gente sabe que nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação e em alguns desses estados o aborto não é legalizado. E a gente sabe também que as principais beneficiárias dessas medidas são as mulheres pobres, especialmente as mulheres negras, jovens e imigrantes, que não têm a cobertura do seguro de saúde, que nos Estados Unidos é privado e está diretamente ligado ao vínculo empregatício. No decreto que defende apenas a existência de 2 gêneros, o feminino e o masculino, sob o título de Defendendo as Mulheres do Extremismo da Ideologia de Gênero e Restaurando a Verdade Biológica ao Governo Federal, Trump incorporou discretamente princípios da personalidade fetal que dota embriões ou fetos com direitos e proteções legais desde a concepção. Aqui no Brasil, isso tem um nome, chama-se o Estatuto do Nascituro, que é garantir os direitos ao feto superiores ao direito à própria mulher. O decreto aprovado pelo Trump não estabelece concretamente novas proteções ou status legal para embriões e fetos. Mas nós sabemos que os defensores da personalidade fetal vão se apoiar nesse decreto para mover as ações ali junto à Suprema Corte, como já é de planejamento desse setor, pressionando os juízes a declararem que a 14ª emenda, que determina que nenhuma pessoa pode ter a vida ou a liberdade negadas sem o devido processo, se aplique desde o momento da concepção, ou seja, garantindo esses direitos também a fetos e embriões. Isso poderia tornar o aborto totalmente ilegal em todo o país e equipará-lo ao crime de assassinato, como também pode comprometer técnicas de reprodução assistida para quem busca tratamento de fertilidade. O Trump também concedeu indulto a quase 2 dúzias de ativistas anti-aborto, que foram condenados por violar a Lei de Liberdade de Acesso a Entradas de Clínicas, a Lei FACE, incluindo uma mulher que roubou fetos e outros condenados que abordaram pacientes, bloquearam fisicamente o acesso a clínicas e chegaram até a ferir funcionários. Em consonância com esse novo discurso, o chefe de gabinete do Departamento de Justiça, Chad Mizell,
anunciou que processos e ações civis sobre essa lei, a Lei FACE, só serão permitidos em circunstâncias extraordinárias, rejeitando de imediato 3 casos de ativistas anti-aborto que bloquearam o acesso a clínicas na Pensilvânia, Ohio e Tennessee. Mas uma das principais medidas, né, nessa cruzada anti-aborto que o Trump vem promovendo foi o restabelecimento da política chamada Cidade do México, ou Regra da Mordaça Global, como é conhecida. Essa política ela trata de uma medida da era Reagan, que proibia organizações não governamentais estrangeiras de receber financiamento federal dos Estados Unidos caso promovessem ou oferecessem o atendimento de aborto seguro. Em outro memorando publicado, a política da Cidade do México ela foi justificada pela Casa Branca para garantir que o dinheiro dos contribuintes americanos não financie organizações ou programas que apoiem ou participem da gestão de um programa de aborto coercitivo ou esterilização involuntária. Vale lembrar que já existe, né, impedimento legal dos Estados Unidos que não permite o financiamento de serviços de aborto no exterior. A política da Cidade do México vai elevar essa restrição e proibindo qualquer organização de saúde que realize, promova ou simplesmente defenda a liberação do aborto de receber esse financiamento norte-americano. E isso vai ter um impacto significativo, porque, independente do recurso que essas instituições utilizarem, se houver atrelamento com essa pauta, isso pode de imediato cortar o financiamento norte-americano e afetar outras áreas de pesquisas e de serviços apresentados à população. Especialistas afirmam que essa medida vai impactar centenas de mulheres e crianças ao longo de todo o mundo, porque os Estados Unidos ele é de longe o maior financiador de organizações não governamentais de saúde. E essas regras vão acabar definindo as agendas dessas instituições. Em última instância, vai significar o comprometimento de diversos programas de planejamento familiar e de saúde reprodutiva, aumentando o índice de gravidezes indesejadas e também de abortos inseguros, que é exatamente o contrário do que a medida diz querer alcançar. Embora as ONGs dos Estados Unidos não estejam diretamente pautadas pela política da Cidade do México, também vão ser afetadas, porque elas têm que concordar em garantir que não se forneça nenhum financiamento a uma subrecebedora de ONG estrangeira, a menos que essa subrecebedora tenha um certificado de adesão a essa política. Paralelamente à emissão, da Ordem de Silêncio, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o retorno dos Estados Unidos como signatário na Declaração do Consenso de Genebra, que é uma organização internacional que reúne diversos países de governos extremamente reacionários e conservadores e que se pautam por uma agenda de buscar dificultar o acesso ao aborto legal em vários países, pelo mundo. A declaração desconhece o aborto como um direito e ainda parte do conceito de família baseado na heteronormatividade. Ela não tem caráter vinculativo, mas é um reforço aos movimentos de extrema-direita que atuam para restringir esse direito e para pressionar os governos locais a assumir medidas mais duras em relação a esse tema. Não por acaso, no mesmo dia em que esse anúncio foi feito, o vice-presidente J.D. Vance esteve presente na Marcha pela Vida, que é um evento reconhecidamente anti-aborto, e fez um discurso nessa marcha, colocando o governo em completa aliança com aquela manifestação. O Trump também se manifestou na marcha, porém através de um vídeo, no qual também fazia uma saudação ao movimento e garantiu seu apoio àquela iniciativa. Se por um lado proíbe o acesso ao aborto legal, por outro expõe as mulheres ainda mais à violência e vulnerabilidade, porque retira investimento nos programas de combate à violência de gênero. O Trump ordenou o congelamento temporário do financiamento de programas em todo o governo,
causando uma confusão generalizada entre as autoridades governamentais e organizações que dependem do apoio federal, incluindo estados, escolas, hospitais e outras organizações sem fins lucrativos. Essa ordem, temporariamente bloqueada por um juiz federal, quando estava para entrar em vigor, foi distribuída junto com uma planilha de cerca de 2.600 programas de diferentes tipos, identificados pelo Escritório de Gestão e Orçamento para revisão. O objetivo seria garantir que tais programas não promovam a equidade marxista e o transgenerismo. Ou seja, de que as agências pudessem avaliar e responder perguntas sobre cada linha orçamentária, incluindo a pergunta se esse programa promove a ideologia de gênero. Entre os programas afetados estão vários voltados à prevenção e assistência a vítimas de violência, como o Programa de Práticas Restaurativas para lidar com a violência doméstica, violência íntima, agressão sexual e perseguição, na casa dos $300 milhões, prevenção do tráfico de meninas, de $5 milhões, Programa de Serviços Específicos LGBT da OVW, $1 milhão, projetos especiais do Escritório sobre a Violência contra as Mulheres, $3 milhões, Iniciativa Nacional de Kits para a Agressão Sexual, $45 milhões, entre outros. O impacto do congelamento desses programas sobre as vítimas de violência de gênero vão ser enormes. A cada ano nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 12 milhões de mulheres que se tornam vítimas da violência doméstica. E mais mulheres podem perder a sua vida por conta da violência de parceiros íntimos, do que por qualquer outro meio. 55% das mulheres assassinadas são mortas por parceiros íntimos, sendo que entre 2013 e 2017, quase 1 milhão de mulheres foram baleadas por um parceiro íntimo e sobreviveram. As LGBTQIA+, são significativamente o setor mais propenso a sofrer esse tipo de abuso do que o setor heterossexual. Mais de 40% das mulheres lésbicas e mais de 60% das mulheres bissexuais sofreram estupro, violência física ou perseguição. Entre os homens, 26% dos gays e pouco mais de 37% dos bissexuais sofreram abuso. E embora a gente não tenha dados sobre a população transgênero, os especialistas acreditam que esses índices sejam ainda maiores. E é verdade que a violência e o feminicídio ocorrem com as mulheres de todas as idades, entre todas as raças e etnias e em diferentes condições financeiras. Porém, é fato que as mulheres jovens de minorias raciais, étnicas e as mais pobres são disparada as mais afetadas. E por isso mesmo que vão ser as mais impactadas pela interrupção desse financiamento aos programas de combate à violência. Trump também mirou na população trans como alvo dos seus ataques. Ele assinou uma ordem executiva cortando o apoio federal para cuidados médicos em transição de gênero de jovens com menos de 19 anos. A medida determina que os programas de seguro de saúde administrados pelo governo federal, como o TRICARE para famílias de militares e o Medicaid, excluam a cobertura para o fornecimento de bloqueadores de puberdade, terapia hormonal e cirurgias de afirmação de gênero. Também incentiva o Congresso a adotar uma lei que permita que aqueles que receberam cuidados de afirmação de gênero ou os seus pais se arrependam e processem os provedores. Além de orientar o Departamento de Justiça a priorizar a investigação de estados que supostamente facilitam a retirada da custódia dos pais que se opõem ao tratamento dos seus filhos. E protegem os médicos que fornecem aos pacientes viagens de estados onde é proibido para menores. Ou seja, estados que favoreçam o direito da criança e do adolescente a ter acesso a esses cuidados. Na prática, isso significa forçar esse conjunto de crianças e adolescentes a passarem por todo o período da puberdade caracterizados com um gênero que não é o seu. E isso pode causar um impacto significativo na saúde mental dessa população. Desde que essa ordem foi implementada, as organizações de defesa dos direitos da população trans têm recebido diversos contatos de crianças e dos seus pais
desesperados, buscando algum tipo de orientação para conseguir sobreviver a partir desses ataques. A própria linguagem utilizada pelo governo, com palavras como mutilação, esterilização, ou a própria afirmação do Trump colocando os cuidados médicos com a população trans como procedimentos bárbaros, são uma forma de tentar desmoralizar e desqualificar esses cuidados, inclusive e se contrapondo àquilo que é recomendado na atenção à afirmação de gênero que vem sendo estabelecida pela ciência e pelos serviços de saúde ao longo dos anos. Mas não para por aí. Em outra ordem executiva, o Trump pede que o governo federal defina sexo apenas como masculino e feminino, desconhecendo as pessoas transgênero, não binárias, intersexuais ou a ideia de que o gênero possa ser fluido e que isso seja refletido em documentos oficiais e políticas de governo. Isso já resultou em que o Departamento de Estado interrompesse a emissão de passaportes com marcador de gênero X, forçando as pessoas transgêneros a solicitar o documento e a ter ali o marcador do gênero que não é o seu correspondente. A ordem contém ainda orientações específicas sobre as que devem ser aplicadas nas prisões federais. A gente tem nessas prisões 2.300 presos transgêneros, cerca de 1,5% da população total. E essa medida determina que as mulheres trans, mais de 1.500, sejam alojadas em prisões masculinas e que os cuidados médicos de afirmação de gênero sejam suspensos. A Casa Branca também instruiu o secretário de Defesa, Pete Hegseth, a revisar a política do Pentágono sobre soldados trans, preparando o terreno para uma futura expulsão, proibição desses ou dessas no serviço militar. A ordem alega que o serviço prestado por pessoas que se identificam com um gênero diferente do biológico entra em conflito com o comprometimento de um soldado com um estilo de vida honrado, verdadeiro e disciplinado, mesmo na vida pessoal, e é prejudicial à prontidão militar. Ou seja, um julgamento totalmente arbitrário daquilo que é a função real, no serviço militar. O mais provável é que esse tema vá parar nos tribunais, porém o resultado disso é incerto, pois a gente sabe que hoje a Suprema Corte tem uma composição totalmente conservadora e de ultradireita. Em resumo, o retorno do Trump à Casa Branca significa o início de uma era de retrocessos significativos nos direitos reprodutivos e nas políticas de proteção a grupos vulneráveis, como mulheres e a população LGBTQIA+. As ordens executivas e os decretos emitidos refletem uma nítida intenção de restringir o acesso a cuidados de saúde essenciais, promover uma agenda anti-aborto e deslegitimar a identidade de gênero. Essas medidas não apenas afetam diretamente a vida de milhões de pessoas nos Estados Unidos, mas também têm repercussões globais, comprometendo programas internacionais de saúde e assistência. Mais do que uma simples mudança de diretriz governamental em relação às políticas para os setores oprimidos, as medidas apresentadas por Trump são parte de uma ofensiva dos capitalistas contra o setor mais dinâmico da classe trabalhadora estadunidense, que são justamente as mulheres, jovens e não brancas. Uma reação à luta por melhores condições de vida e de trabalho, cujas mulheres e os demais setores oprimidos têm sido a vanguarda. A violência e os ataques aos direitos desses setores visa disputar ideologicamente um outro setor da classe, aquele setor branco nativo dos Estados Unidos com uma remuneração maior, e aprofundar ainda mais a divisão existente no interior da classe, de modo a derrotar o conjunto dos trabalhadores, desmoralizando os seus oprimidos e colocando-os em piores condições de existência. A crescente vulnerabilidade de grupos já marginalizados, como mulheres e a população trans, ressalta a urgência de uma resposta coletiva e contundente para enfrentar essas ameaças e garantir com que os direitos humanos destes setores sejam respeitados e protegidos. O futuro dessas políticas e o seu impacto nas vidas de tantas pessoas dependerão da capacidade de mobilização e organização da classe trabalhadora e seus aliados. Aqui no Brasil, um país semicolonial no qual a burguesia nacional é capacho da burguesia internacional e a ultradireita ainda mais subserviente ao Trump e às suas medidas, nós não temos dúvida de que o impacto vai ser significativo.
Nós já estamos sofrendo ataques importantes no que diz respeito ao aborto legal, ao combate à violência, que só aumenta ano após ano, e como se não fosse suficiente, a ultradireita está numa ofensiva buscando aprovar uma série de projetos a nível municipal e estadual. O governo federal do PT também faz coro com esse discurso, tomando uma série de medidas reacionárias. A postura do governo Lula frente ao tema da legalização do aborto sempre foi vergonhosa. E não é de hoje que ele utiliza a pauta dos setores oprimidos para gerar, como moeda de troca em negociatas com os setores conservadores e com o Centrão. Além disso, essas medidas acabam fortalecendo a atuação da ultradireita, que vai numa ofensiva de disputar a consciência da opinião pública, sobretudo em relação ao tema do aborto legal e da chamada ideologia de gênero. E, infelizmente, os setores ditos progressivos acabam caindo também nesse discurso, ao levantar que as pautas identitárias são o motivo pelo qual a população se afasta de setores como o PT e o PSOL. Mas, na verdade, se acovardam ao enfrentar os ataques da ultradireita e ao disputar a consciência do conjunto dos trabalhadores. Não à toa, foi entre as mulheres, negros e negras e a população nordestina que o governo Lula teve o maior nível de desaprovação no último período. Foi aí que cresceu o índice de desaprovação desse governo. E é por isso que nós não podemos seguir essa orientação e temos que nos organizar de maneira independente do governo, nos organizar pela base para enfrentar os ataques da ultradireita, do governo do PT e de qualquer outra medida que venha atacar os direitos democráticos dos setores oprimidos da nossa classe. Essa é a única maneira de barrar esses ataques e também derrotar o governo Trump e os seus aliados. É preciso muita solidariedade internacional entre nós, trabalhadores e setores oprimidos da classe, e muita organização por baixo para dar conta de uma boa articulação de enfrentamento a esses ataques. Nós sabemos que tanto nos Estados Unidos quanto aqui, o projeto de colaboração de classes e o apoio de setores burgueses progressistas só servem para arrefecer a nossa luta e colocar barreiras no enfrentamento a esses projetos. Por isso é fundamental que a gente rompa com essa dinâmica e, de fato, aponte um caminho de organização que seja de superação do capitalismo e construção de uma sociedade socialista, no qual as opressões não sejam utilizadas como fim de garantir a exploração da classe trabalhadora. Então esse foi o vídeo de hoje. Se chegou até aqui, curte, já começa a seguir o nosso canal, já aciona o botão de notificação e fica com a gente que vão ter vários outros temas super interessantes ao longo desse ano para a gente discutir. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada.